aqui, ó, as duas pecinhas, já coloquei, tá? Os porta-alças. O que nós vamos fazer agora é colocar a tela de estruturar. Eu uso aqui para estruturar a bolsa essa tela plástica, tá? De um material assim rígido. Tem esses furinhos aqui. Mais detalhes sobre essa tela você encontra na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar o Instagram de onde eu adquiro essa tela. E nós vamos cortar do tamanho que é essas duas peças aqui. Já cortei, ó, vou trazer aqui pra vocês, tá? Mais ou menos aqui do tamanho. Corte aí os dois que a gente vai precisar. O outro sumiu aqui, deixa eu procurar. Achei. Tá? Então, a gente vira assim, né? Cortar os dois aqui, ó. Certo? Cortando esses dois, você vai ter que cortar agora aqui a peça principal. Já coloquei aqui as duas bailarinas. Tá toda arrematada, certo? Ó, nota que o ponto baixo, o ponto baixo conduzido, né? Ele tende a diminuir um pouquinho, porque a gente vai sempre ajustando os pontos. E mesmo quando a gente faz aqui a carreira, ele parece que tá um pouquinho maior o fundo. Só que quando a gente costurar as laterais, já vai ficar mais ok, tá? Então, tá tudo arrematadinho, já coloquei as bailarinas. Agora, a gente vai cortar essas peças aqui também, ó. Nós vamos cortar assim. Uma para uma lateral. Vamos cortar uma para o fundo, porque a gente tem que separar lateral e fundo, tá? Pra levantar assim a bolsa, ó. Tá? Não vou deixar inteiro. Então, um pro fundo e o outro pra outra lateral. Certo? Corta aí certinho. Lembrando que você tem que cortar um pouco menor do que o tamanho que é, tá bom? Aqui, ó. Tem que ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Tem que sobrar esse detalhe aqui do ponto baixo que a gente fez ao redor, porque é aqui que a gente vai fazer a união. E a gente vem trazendo também o tecido, né? Então, aqui a gente cortou os três. Vamos deixar de lado, tá? Só aqui a sobra da tela que me sobrou, foram esses 3 pedaços aqui, eu vou colocar aqui dentro, ó. Pra ajudar a estruturar ainda mais o fundo, tá bom? Vou colocar primeiro ele, pra depois colocar esse aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir com uma linha de costura normal e a agulha. Eu coloco 4 perninhas de fio, tá? 2 de cada lado, né? E vamos costurar, tá bem? Você vai entrar aqui, ó, e vai costurando. Não precisa entrar em cada um dos buracos, só se você quiser, tá? Pode fazer nos cantinhos, você reforça bem, tá? Nessa parte aqui dos cantos, assim, ó. Mas no decorrer da peça aqui que você for costurando, entrando na bolsa e entrando aqui no buraquinho, você pode pular um, tá? Tipo, eu entrei nesse aqui, ó, entrei na bolsa. Aí, quando eu vier de novo, eu já pulo esse e entro nesse outro. Pulo esse e entro no outro, tá? E vou costurando. Antes de costurar ou depois de costurar, tanto faz, você vai cortar o tecido. Esse aqui foi o que eu escolhi, esse aqui é um tecido chamado de jaguar, tá? Mas você escolhe o tecido que seja da sua preferência. Você vai esticar o tecido na mesa. Deixa eu ver aqui. Ó, estica e corta com a margem aqui, ó. Não dá pra ver porque é preto, tá? Mas em torno de um dedo, tá? Aqui em cima, você vai ter que cortar mais ou menos com quase assim, ó. Mais ou menos um dedo e um pouquinho. Porque aqui a gente vai colocar o zíper, tá bom? Um dedo e um pouquinho. Aqui e do outro lado também, certo? Nessa outra margem. Então, corta o tecido, costura a tela, tá? Como eu expliquei pra vocês, a gente vai costurar a tela certinho. Essa é a parte principal. Na parte aqui das laterais, a gente não vai costurar a tela primeiro para depois colocar o tecido. Nós vamos costurar, ó, cortei o tecido, nós vamos costurar tela e tecido ao mesmo tempo, tá bom? A não ser que você queira primeiro costurar a tela e depois costurar o tecido. Por que nós vamos fazer isso diferente aqui? A parte da lateral, nós vamos fazer diferente na parte do que é a parte principal. Porque da parte principal, a gente tem o zíper. E aqui a gente não precisa de zíper, não tem nada a ver com zíper. Então, aqui a gente já pode costurar tela e forro ao mesmo tempo, tá bom? Então, pessoal, a gente vai dobrando o fio aqui, ou o tecido, ó, dobrando, bota o alfinete, tá? Aí, ó, você vem aqui, dobra aqui também, coloca o alfinete.
é preto, pessoal. Infelizmente, não dá pra ver tão bem como se fosse outra cor, né? Mas eu não posso... É o jeito. Aí dobra aqui, ó, coloca o alfinete e vai costurando. Lembrando que você tem que tirar, deixar sempre essa carreira de correntinhas aqui que a gente fez ao redor livre, tá? Na costura você não pode prender ela, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui todinho ao redor, tá? Ó, vou fazer o meu, lembrando que eu costuro sempre com agulha de mão normal e linha de mão, linha normal. Se você tiver linha de pés-ponto, que é aquela mais grossinha, não precisa 4 fios, tá? 4 perninhas, se tiver ela. Se não for essa outra simples, você bota 4 porque fica mais seguro. Vem preparar o forro, costurar o zíper nesse lado aqui e esse, né? Fazendo aquela união com o zíper, tá? Essa costura aqui é na máquina. E depois de fazer isso é que a gente vai costurar as laterais. Eu vou mostrar pra vocês ficar melhor. Lembrando que o zíper, se você não tem máquina e quiser costurar à mão, dá pra costurar primeiro o zíper na bolsa, de um lado, né, o do zíper aqui. E o outro, ó, costura aqui o zíper do lado. Vou pegar um zíper aqui de outra cor, que eu acho que eu não tenho preto, só pra mostrar pra vocês. Então, só pra exemplificar, ó, nós vamos costurar assim, tá, ó, o zíper na bolsa. Você vem, vai costurando aqui, ó. Vou abrir aqui pra facilitar. Opa, perdão. Então, você vem, vai costurando aqui, ó, tá? Pra ficar mais ou menos essa margem aqui, ó, de sobra, tá? Não pode costurar muito rente, senão não fecha. Então, costura primeiro na bolsa de um lado, vê pra ficar retinho aqui, ó. Você fecha, depois de costurado, você vem e fecha o zíper. Então, digamos que ele está aqui. Depois que você costurou que tá fechado, aí você vem pra ver certinho o lugar que tem que costurar do outro lado, tá? Aí você costura o outro lado. Depois de costurar o zíper na mão mesmo, se no caso, né, como eu tô explicando aqui, não tiver máquina, aí sim é que a gente vem com forro pra cobrir ao redor todo, onde a gente vai dobrar assim. Ó, vamos dobrando. E vamos dobrar aqui em cima também, né? Vamos fazer de conta que o zíper tá aqui, ó, certinho costurado. Aí, a gente vem aqui, ó, com o tecido, dobra e costura por cima do zíper. Porque aí, essa perninha aqui, ó, essa perninha assim do zíper não fica à mostra, tá? Ele fica escondido. Por isso que primeiro você tem que costurar o zíper na bolsa para depois costurar o forro. E aí, você faz essa costura à mão, certo? Do forro, aqui, ó, por cima do zíper e por cima... E pregando na bolsa. E aqui na lateral da mesma forma, e você vai seguindo, cobrindo aqui ao redor todinho, ó. Tá, ó. Certo? É preto ou escuro, né? Mas acho que deu pra vocês entenderem. Eu vou fazer essa costura do zíper no forro na máquina, tá bom? Só expliquei aqui porque a maioria das pessoas não tem máquina e é o mais difícil, né? Se ir na costureira, mas mesmo se você puder, melhor. Mas se não puder, você primeiro costura o zíper de um lado, costura o zíper do outro. Depois é que vem costurando o forro aqui ao redor todo, que aqui a tela já vai estar pregada, né? Aqui costurada aqui e aqui. Aí que você vem costurando o forro ao redor todo de toda a peça, ok? Se você quiser botar bolsinho no forro, dá pra botar também. É só medir aqui certinho onde é que vai ficar mais ou menos aqui, ó. Aí você mede aqui no forro e costura primeiro o bolso, pra depois vir a pregar o forro na bolsa, tá bom? Bem, pessoal, aqui eu expliquei pra vocês que a gente vai costurar, né, a tela, tá? Assim, né? Como eu mostrei, só que antes de costurar a tela, a gente tem que anexar a alça de mão, tá bom? Tinha esquecido de falar pra vocês. A nossa alça de mão é a alça em couro que eu escolhi. Você pode colocar a alça conforme achar melhor. Existe aqui no canal um vídeo com uma alça tubular de crochê. Você pode também fazer ela, pegar a ferragem, né? E costurar ela na ferragem para depois costurar ela aqui na bolsa, tá bom? Então, aqui a gente vai ver assim, que a bolsa, ela vai ficar dobrada um pouco assim em cima, ó, tá? Quando costurar a lateral. Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui pra vocês entenderem. Então, ele vai ficar assim, tá? Ó. Então, como vai ficar dobrada assim, essa parte aqui não vai ficar na frente, ela vai ficar em cima da bolsa. Então, não é legal a gente colocar muito aqui, tá? Por isso que a gente tem que colocar, eu tô explicando pra vocês entenderem, que a gente tem que colocar mais embaixo a alça. Então, ó, eu vou fazer aqui uma média até pra vocês verem. Ficaria aqui, ó.
tá? Ó, mais ou menos aqui. Que seria, digamos, retinho, mais ou menos aqui com onde eu coloquei aqui o porta-alça da lateral, tá? Pode ser que você queira colocar aqui retinho, ou mais embaixo, ou mais em cima um pouquinho. Mas, contanto que não coloque muito em cima, tá? Porque senão vai ficar estranho. Essas alças da bolsa baú, ela é mais aqui na lateral, né? Assim, mais embaixo um pouquinho, tá? Então, a gente vai colocar aqui nessa carreira aqui do cinza aqui e do preto aqui, ó, tá? Ó, aqui é o meio, perdão, cinza e cinza. Falei, foi cinza e preto, é cinza e cinza. Tá, ó, porque aqui é o começo, aí vem aqui e aqui é o meio. Então, vai ser mais ou menos aqui, ó. Aqui, como a gente vai posicionar ela é assim, tá? Mas, você vai pegar a agulha de tapeçaria, tá? Pegar o próprio fio, né, de fio náutico. No caso aqui, como vai ser no cinza, você vai pegar o fio em cinza, ok? E vai costurar, né? Passar de lá pra cá, passando por dentro da argola e saindo, enfiando na bolsa, dentro da argola, enfiando na bolsa, ok? Vou fazer um lado aqui com vocês pra gente ver. A gente vai fazer isso de um lado e do outro, anexando as duas, costurando as duas alças na bolsa, antes de costurar a tela e o forro. Então, pessoal, aqui, ó, com a agulha cinza, a agulha não, perdão, a linha cinza, vou dar aqui 2 nozinhos na ponta, que é pra ela ficar bem segura, tá? Eu já queimei a pontinha aqui e deu o nozinho, tá? Pra ficar assim, esse nozinho bem grandinho mesmo, pra não ter risco dele voltar. Então, vai ser aqui, ó, esse aqui é a frente da alça, esse aqui é as costas, então, é assim, ok? Então, eu viro aqui assim, ó, vou entrar de trás pra frente, tá? Ó, aqui no cinza. Eu entro, ok? Eu posso posicionar ela bem no meio, então eu vou entrar um pouco mais embaixo, no ponto aqui de baixo, ó. No caso, é na primeira carreira de cinza. Eu entro aqui, puxo, vou pro outro ponto, ó. Puxar aqui, enganchou. Pronto. Ó, vai ficar assim, tá? Aí, aqui eu venho mais à frente um pouquinho, ó. Entro. E passo mais aqui um pouquinho. Então, a gente vai costurando dessa forma, sempre lembrando de acochar bem, tá? Pra não ter risco de ficar folgado, né? Ficar assim, laceado. Ó, a gente vai fazer uma caminhada dela daqui pra cá, entrando aqui embaixo de numa carreira, saindo na outra, ó. Eu entrei aqui nessa carreira, ó. Tá vendo? Um pouco mais adiante. E vou sair aqui nessa outra aqui, mas no mesmo sentido, só que em cima. Pra envolver a nossa argola. Agora, eu vou voltar cobrindo esses buraquinhos pra ficar bem fechadinho, tá? Então, aqui eu vou fazer no mesmo lugar de base de novo. Ó, nessa parte aqui, eu já posso querer, se eu quiser dar um nó bem aqui pra segurar, tá bom? Que eu já passei, que eu já costurei. Então, eu dou 1 ou 2 nós. Só pra prender mais, entende? Pra ele não tá voltando, né? Essa primeira parte. Ó, vou dar 2 nós, que fica super seguro. E agora, eu vou entrar aqui novamente, ó. Procurar aqui o lugar exato. Vamos ver aqui se eu acerto. Isso. Pronto, aí vou entrando aqui, ó, em lugares aleatórios, que é pra ir tampando os buraquinhos que eu fiz, ok? Assim, ó, que ficou, na verdade, né? Aqui, ó, entre um cinza e outro, eu vou tampando os buraquinhos, tá? Que eu já fiz. Então, se você tiver feito de outra cor, não fiz com essas combinações, eu fiz todo em preto, todo em... Então, faz a costura de acordo com a cor que você escolheu, né, da sua peça. O lugar onde vai ser posicionado aqui a alça, e você escolhe a cor do fio pra costurar, tá bom? De acordo com a sua bolsa. Então, aqui, ó, já tá bem fechadinho, certo, ó? E super segura, que não sai, só se cortar mesmo, né?
Então, tá aqui, o que eu faço é, dou o nozinho pra prender logo a costura. Esse aqui eu vou dar só um nozinho, porque eu vou caminhar com ele pra arrematar por alguns pontos, ó. Vou caminhando, levando aqui mais pra frente. De forma aleatória, tá? Não tem um ponto correto aqui, não. É só aleatório mesmo. Então, vou caminhar aqui e depois vou cortar o fio e queimar, tá? Assim como eu faço os outros arremates. Então, caminhei, vou cortar o fio, mais ou menos essa distância, e vou queimar. Certo? Queimei, pronto. Tá costurado, tá seguro. Essa primeira ponta também, se você quiser fazer a mesma forma, já começar arrematando, pra depois entrar no lugar certo, também dá pra fazer, ok? Fica a seu critério. Ou faz só como eu fiz também, já dá os 2 nozinhos e já começa. Então, você costura uma, costura a outra. Opa, aqui tá virado. Sim, certo? No lugar exato que você fez aqui, você vai fazer aqui. E da mesma forma, você vai fazer do outro lado com as outras 2 alças, ok? Aí, após feito essa parte de fixar as alças, aí sim, a gente vai abrir aqui, vai costurar primeiro a tela, tá? Lembrando que a tela tem que ficar um pouco menor, eu acho que ainda vou ter que cortar um pouco aqui. Ela tem que ficar um pouco menor realmente do que ela vai ter que entrar aqui, ó. Ó a posição que ela tem que ficar aqui, ó. Certo? Ela não pode ficar em cima, ela tem que ficar assim, ó. Aqui é a última carreira de ponto. Então, pegando aqui já no finalzinho da última carreira de ponto. Em toda a peça dessa forma, certo? Então, se ela tiver um pouco maior, você dá uma rebarbazinha, corta direitinho e costura, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês um lado, como é que costura, e depois a gente vai fazer, você vai fazer os outros, tá? Oi, pessoal, já costurei aqui a parte do fundo, ó. Coloquei aquelas telas lá dentro que eu mostrei pra vocês, que era pra deixar mais rígida, certo, ó? E aqui a gente vai costurar junto uma lateral, e vocês vão costurar depois da mesma forma outra lateral. Da forma como eu costurei aqui, eu vou costurar aqui, tá? Então, pego aí a agulha, se for de pés ponto, como eu falei, só 2 perninhas é suficiente, a linha de pés ponto. Se for linha normal, aí você coloca 4 perninhas para ficar mais resistente. Aqui a gente vai usar esse aqui, ó, que é esses grampozinhos, clipes, grampos, nem sei dizer o nome exato. Então, aqui a gente vai, ó, posicionar aqui uma lateral, tá? E aqui a outra, só para ele não sair do lugar. Ajusta. A gente começa aqui em qualquer lugar. Eu vou começar aqui no cantinho, tá? Então, aqui, ó, já deu nozinho no fio. Vou entrar aqui só pra arrematar e chegar aqui próximo do canto. Trazer aqui novamente, ó. Ó, nota que ele tem que ficar deixando esse ponto da última carreira livre, tá bom? Não pode ficar prendendo ele. Então, aqui eu vou entrar, ó, vou começar antes do canto. Eu entro aqui na tela e na bolsa. Entro na tela e na bolsa. Ajusto. Aí, aqui, ó, como eu tô no canto, eu vou reforçar em cada entrar no mesmo buraco várias vezes, né? Agora, aqui, ó, a partir de agora em diante, eu vou fazer assim, eu pulo um, entro no próximo. Aí, já vou aqui, ó, costurando. Vou virar assim, que fica melhor. Pulo esse e entro nesse, ó. Eu tenho um fio menor pra não dar trabalho, ainda deu. Aqui a gente vai trocar de fio bastante, viu? Porque gasta muito fio essa costurinha aqui. Como se fosse um alinhavo, né? Assim, meio que pra prender mesmo a tela na bolsa, tá? Então, a gente faz isso. Quando eu tô assim com uma quantidade como essa já, que eu costurei, eu venho aqui, dou um nó. Tá? Só pra já prender bem essa parte e continuo costurando. Sempre pulo uma perninha não, um buraquinho, entro no próximo. Pulo um buraquinho, entro no próximo. É bem fácil, bem simples, ó. E até rápido de fazer, tá bom? Então, vou fazer aqui todo ao redor, como eu fiz aqui, ó.
tá? Eu vou costurar aqui, certinho. Lembrando que a gente já colocou a alça, tá? Antes disso, a gente tem que colocar a alça, tá? E vou fazer do outro lado também. Finalizando os dois lados, aí a gente vai ver a questão do forro. Só, já fiz aqui um lado, ó. Tá? Já coloquei o forro preso certinho, certo? Vamos fazer juntos o outro lado aqui da lateral. Tá aqui o tecido. Ó, a gente vai organizar assim, pra ficar no lugar exato. Lembrando que sempre tem que estar, as bordas aqui não pode passar da última carreira de ponto que a gente fez ao redor, tá? Aqui a gente vai organizar assim, ó. Tá vendo, ó? Aí vamos entrar, botar pra dentro, tá? Cada parte dessa vai ficar aqui pra dentro, só que aqui na bolsa. Essa parte aqui é uma que eu achei mais complicadinha de fazer, mas a gente vai pegando um jeito também com o tempo, né? Eu vou começar aqui pelo cantinho, porque ele é mais complicadinho. Tenho medo de começar lá por baixo e de chegar aqui tá torto, né? Então, posiciona aqui certinho, posiciona aqui na bolsa. Venho com o alfinete e vou prender. Meus alfinetes estão bem tortinhos já de fazer esse processo aqui de prender esse negócio. Do outro, né? Ele fica tortinho. Vou comprar um alfinete melhor. Aí, aqui, ó, dobra aqui pra dentro. Tá vendo? Primeiro eu posso usar também, aqui, ó, esse grampinho aqui, esse clipe, na verdade. Eu uso ele aqui só pra segurar esse outro lado aqui, pra não sair do lugar, tá vendo? Ó, que a tela pode ser que ela saia do lugar. Então, eu posiciono aqui, seguro aqui pra não sair do lugar, enquanto eu faço o outro lado, tá? Aí, aqui, ó, coloco esse cantinho aqui organizado, coloco mais um alfinete. Que não vai ficar 100%, mas também não tem problema, vai ficar super pra dentro, ninguém nem vai ver essa costura, tá bom? E aqui, ó, da mesma forma eu organizo toda essa lateral. Como eu já aprendi aqui, eu sei que o tecido não vai sair do lugar, né? Não vai puxar demais, chegar no outro lado lá, não vai ter tecido. Então, já sei que tá ok. Ó, posiciono. Se você é iniciante na costura, não se preocupe, gente, dá trabalho mesmo, viu? Mas a gente vai ver que compensa demais o resultado desse trabalhado aqui todo, dessa costura, tá? Vai ficar linda a nossa bolsa. Ó, tem tecido aqui ainda, tá? Então, não tô fazendo, puxando demais, não. Aqui eu organizo assim, ó, primeiro aqui, depois assim. E trago aqui pro canto. Coloco outro alfinete, mais próximo aqui do canto. Tá, deixa eu o buraquinho aqui pra ele entrar, que tá difícil. Achei. Cuidado com o dedo, né? Organizo aqui. Então, eu vou organizar todo, tá vendo, ó? Todinho. Volto aqui com a costura. Então, agora, posicionado certinho, colocar os alfinetes em cada um dos lugares estão ok. Aqui tá querendo soltar. Então, aqui, ó. Então, aqui eu vou começar a minha costura, ok? Vou só dar um exemplo para vocês como eu costuro e depois vocês vão fazer da mesma forma, ok? Lembrando, aqui não tá preso, deixa eu prender aqui. Ele não prendeu direitinho na peça. E a pontinha tá querendo sair. Lembrando que essa parte assim dos cantos é que você tem que prender bem para não soltar, tá bom? A costura, que eu falo a costura, né? Não é só o alfinete, não. Tem que costurar bem para não soltar. Então, vamos lá, ó. Não sei se vai focar, vamos ver se foca. Fica melhor. Então, aqui eu entro, ó. Com o fio, já tá a pontinha, o nozinho na pontinha. Aí, vou entrar na bolsa, lembrando que eu não vou, no forro, não vou entrar só no tecido. Eu vou entrar no tecido e também na tela, tá? Então, entro, procuro aqui a tela, já achei. Entro na tela e vou lá pra bolsa, certo? Entro na tela, vou aqui posicionar o canto, ó.
Entro na tela. Entrar no mesmo lugar que é pra me deixar certinho. Ó, aqui tá querendo pegar o ponto que tem que sobrar, então eu não vou entrar nele. Eu vou sempre entrar abaixo desse ponto, certo? Vou entrar na tela e vou posicionar no próximo ponto aqui, ó. Da bolsa. Se a visão não estiver boa, pessoal, mas eu tô tentando, viu? Porque aqui fica bem na frente. Ó, procura a tela aqui e entra na bolsa, tá? Mesmo forma que eu fiz a costura lá, só da tela, eu vou costurar também o tecido, o forro, ok? Então, ó, não é muito próximo, porque eu tenho que entrar dentro da tela. Achei aqui o buraquinho, entro no próximo ponto. Então, a gente vai fazer assim, da mesma forma, por toda a peça, ó. Deixa eu procurar aqui, achei o buraquinho. E entra. Só lembrando que não pode costurar, já falei isso algumas vezes, mas não custa lembrar, tá? Não pode costurar o ponto, a carreira de ponta aqui, ó. Tem que deixar ela sobra, então a gente vai costurar abaixo dele, tá? Da carreira de pontos, ó. Eu sempre tô entrando na tela um pouquinho atrás e saindo na agulha um pouco na frente, ó. É assim que eu faço a costura, certo? Vou fazer ele todo aqui, assim como eu fiz desse outro lado. E finalizo essa parte da lateral, onde vai ficar bem, ó, bem estruturado, tá? Então, pessoal, tá aqui, ó, fiz a parte da costura de cima do forro, do zíper no forro, né? Tá aqui costuradinho, ó. Como eu falei pra vocês, se você for a fazer a mão, primeiro você vai costurar o zíper na bolsa, pra depois costurar o forro na bolsa, tá? Como eu vou costurar, já costurei o zíper na máquina, então primeiro eu faço isso, pra depois levar aqui na bolsa, ó, vou pegar aqui a bolsa, pra poder costurar. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é assim mesmo, né? O que nessa vida que não dá trabalho. Mas eu tenho a facilidade de, né, não ter que costurar também o zíper a mais, né? Uma costura a mais. Então, aqui eu só vou passar de uma vez só a costura na mão mesmo, já pregando o zíper e o forro ao mesmo tempo na parte de cima. Aí, quando chego aqui, ó, eu vou dobrar esse zíper aqui pra dentro, assim, e vou dobrar o tecido. Ok? Pra ele ficar aqui no cantinho. Tem um fiozinho que eu vou cortar. Pra ele ficar dessa forma, tá? Aí, aqui a gente faz assim, eu vou pegar aqui. Então, aqui eu vou pegar, ó, esse é um clipe que eu tenho aqui, que ele ajuda, né? A gente dobra primeiro o zíper, depois dobra a peça, pra formular aqui o cantinho. E vai dobrando assim, ó, o tecido, né? Dobra a peça não, gente, dobra o tecido. Vai organizando aqui e coloca o clipe pra ficar no lugar certo, tá? Assim, dessa forma, você vai fazer do outro lado, vai medir se tá certinho no lugar, ó. Já tô vendo que tá um pouco em cima, volta um pouquinho. E aqui é todo esse processo de você medir como é que vai ficar o forro na bolsa e costurar, tá bom? Então, você vai fazer assim. Então, eu vou fazendo aqui, ó, ao redor de toda a peça. Aqui vai dar um pouco mais de trabalho, como eu falei pra vocês, porque o zíper é fechado aqui de um lado, né? Só é aberto do outro. Então, eu vou costurando e vou ajeitando, vou costurando e ajeitando. Se você for fazer a mão e costurar primeiro o zíper aqui e aqui, também vai dar trabalho, porque o zíper vai estar fechando a peça, né? Mas, é normal isso acontecer, porque tem que ter o zíper, né, na bolsa. Então, aqui a gente vai ajeitando, aqui ajustando, aqui olhando se tá de um lado e do outro certinho aqui, ó. Aí, você pode até prender aqui pra facilitar, porque até você ajustar tudo certinho no lugar, né, vai dar muito pano pra manga aqui, viu? Muito trabalhinho. Aí, aqui eu trago essa outra peça pra poder confirmar se tá tudo certinho aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, não tem um espaço pra isso, gente. Tô mostrando aqui pra vocês, só pra verem como é que eu irei fazer. Se vocês tiverem até uma outra forma melhor, me fala aí, viu? Porque ainda não descobri. É a forma que eu, né, até agora encontrei pra ser melhorzinho aqui a forma da costura.
do forro na bolsa, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Então, aqui eu vou costurar, ó. Primeiro eu vou costurar essa parte aqui, prendo aqui certinho, costuro, organizo tudo certinho aqui, costuro aqui. Aí, venho costurando nessa lateral todinha. Quando eu chegar aqui, eu costuro na parte de cima e depois costuro a outra lateral, certo? Então, é assim que eu vou fazer, mas primeiro eu vou colocar o clipe aqui, como eu mostrei pra vocês, ó, só organizando, para que quando eu estiver costurando aqui, eu não esteja repuxando demais ou soltando muito tecido e faltar tecido aqui na parte de cima ou da outra lateral, tá? Por isso que é importante você ver se é isso mesmo, se é o lugar certo e fixar aqui com o clipe para facilitar. Então, pessoal, já estou aqui na costura, ó. Eu já costurei esse lado aqui todo, tá? Essa parte da costura aqui, com o zíper, eu ensino já no canal. Todas as bolsas que tem zíper, eu sempre ensino, tá? Como faz essa costura. Da mesma forma que eu faço lá, por exemplo, a Necessaire Lady é uma delas, que tem zíper, tá? Tem aí no canal. Se quiser, deixa o link aqui na descrição do vídeo. E da mesma forma que eu fiz lá, eu fiz aqui a costura desse zíper. Só lembrando que ele tem que cobrir a tela, o forro, né? O zíper também não pode aqui aparecer a tela, tá? Por isso ele fica um pouco mais em cima. E aqui eu vim costurando na lateral, ó. Dobrando e costurando, já estou aqui. Ó, já estou aqui. Aqui é muito simples, eu vou tentar fazer com que vocês consigam visualizar melhor, apesar de ser, né, em preto. Aqui, ó, estou aqui com a linha. Agora, eu vou entrar no mesmo lugar onde a linha está, aqui, ó. Eu entro aqui, no tecido já dobrado, né, o forro, a tela lá, ó, tá bem escondidinha. Entro, passo mais ou menos por essa quantidade aqui, ó, e já passo aqui na bolsa, mais aqui à frente, ó. Tá? Ó, aqui. E aí, puxa o fio. Aqui eu botei um fio bem grande, porque daí eu demoro mais pra trocar de fio. Então, fica assim, ó. Fica bem assim, visível. Eu não tô usando essa última carreira aqui, ó. Tá? Essa última carreira, eu não tô prendendo nela, eu tô prendendo abaixo dela, porque ela tem que ficar disponível pra eu poder fazer a costura das laterais, tá bom? Então, não pode esquecer disso. Aí, aqui onde tá aqui o fio, ó, eu vou entrar no tecido, passa aqui por dentro, ó, tá? Mais ou menos essa quantidade. E aqui onde eu vou sair, ó, eu vou entrar na bolsa, um pouco mais embaixo do que aqui a ponta, né? E aí, puxa o fio. É assim que eu faço, aí quando eu caminho uma quantidade aí de costura, digamos de 3 dedos, assim, aí eu já dou um pontinho. Vou puxar esse aqui mais pra cá, tirar daqui pra não ficar no meio. Então, aí eu faço, continuo assim, ó. Já tô aqui, ó, na bolsa, e vou entrar no mesmo lugar que o fio está, vou entrar no tecido, ó. Certo? Na mesma posição. Aí, eu saio lá, ao invés de entrar, perdão, aqui saiu no lugar errado. Ao invés de entrar lá pra fora, eu entro bem aqui mesmo só, e saio bem aqui mesmo na bolsa. Tá vendo? Então, eu vou fazendo dessa forma. Aí, quando tiver uma quantidade, como eu falei, né? Digamos que eu já trabalhei daqui até aqui. Aí, eu venho e faço um nozinho, só pra prender a quantidade que eu já fiz. Ó. Faço um nozinho aqui, pronto. Essa parte aqui tá um pouco assim, parecendo que tá torta, porque aqui é o fundo, ó. Aí, o fundo e a lateral, mas quando a gente emendar, como eu falei pra vocês, vai ficar tudo ok, tá? Parece assim que tá tortinho, né? Mas é porque é o fundo com a lateral. E assim eu sigo, ó, dobrando o tecido e costurando. Aí, eu uso esse aqui, né? Esse clipe, como eu já falei pra vocês, pra me ajudar a posicionar no lugar correto. Chegando aqui, ó, eu faço esse cantinho, dobro aqui o zíper primeiro, depois que eu dobro o tecido, que é pra poder segurar o zíper, tá? A pontinha do zíper. E vou posicionar aqui, ó. Certo? No lugar que ele fica assim, ó. Ele não pode ficar aqui, ó, porque senão ele vai aparecer. Ele tem que ficar um pouco em cima pra costura. Que a costura eu vou passar aqui, ó. Aqui em cima do forro, ó.
tá, ó. Não é no zíper que eu costuro, vocês vão ver lá no vídeo da Necessaire Lady, por exemplo. Então, toda vez que eu uso, que eu tô costurando a parte de zíper, eu costuro aqui em cima também, ó, tá? E passo pro lado de lá. Com o zíper, sim, eu passo ele, o fio pro lado de lá, pra poder voltar. Quando é costura normal, eu não passo pro lado de lá da bolsa, que é o lado de fora. Então, ele vai ficar um pouco mais em cima mesmo, certo, ó? Pra poder cobrir bem. Aí, aqui, eu já vou ter que trazer esse outro lado, né, pra poder ir fechando, ó. Fazer esse outro lado. E depois fazer essa lateral aqui, organizando ela. Deixa eu voltar aqui, tá muito perto. Ó, organizando essa lateral. Aqui do outro lado, ó, embaixo. E aqui a outra. Aí sim, eu finalizo e a gente vai fazer a costura aqui das laterais aqui, ó, tá? Então, é assim que eu costuro o forro da bolsa, depois de já ter colocado o zíper, né? Eu sempre gosto de começar pelo zíper. Então, começo pelo zíper, faço uma lateral todinha, chego aqui no outro zíper, faço outra lateral todinha. Essa outra vai ser mais difícil, porque já vai estar mais fechadinho aqui por conta do zíper, né? Mas dá tranquilamente da gente ir costurando. Aqui tem pouco espaço, parece estar mais complicado. Mas a gente coloca na perna, na bancada, e aí vai costurando, costurando, costurando até o final, certo? Então, é assim. Bem, pessoal, já costurei todo o forro, ó, do início ao fim, tá? Todo legal, bem bonito esse forro. Ficou super bacana. E agora, a gente vai costurar a lateral, tá? Eu já fiz uma aqui pra mostrar como vai ficar, ó. Ela vai ficar essa arredondadinho. Olha quanto vai ficar bacana. Agora, vamos costurar juntos a outra lateral. Da mesma forma que eu fiz a primeira, eu farei esse outro lado. Existem pelo menos duas formas de você fazer essa costura. Eu vou ensinar as duas, porém, eu vou falar qual eu fiz, tá? A primeira é com a agulha de tapeçaria, ó. Você coloca o fio e aí você posiciona aqui. Deixa eu só ajustar minha tela. Então, como eu estava falando pra vocês, a gente vai posicionar. Aqui, ó, eu tenho o pontinho central, tá? Ó, e tem esses pontos. Então, eu vou iniciar... aqui eu tenho 3 pra cá, 3 pra esse lado e um no meio. Então, eu gosto de iniciar bem aqui, ó, nesse de cima. Com a costura, com a agulha, você vai pegar apenas a perninha de dentro, aqui, ó, de cada um dos pontos, tanto aqui como na peça, ok? Aí, a gente vai fazendo assim, ó. Vou até abrir aqui. Ó, aqui eu vou pegar a perninha de dentro com a perninha de dentro. Vou deixar o ponto do meio desocupado, tá? E vou entrando e fazendo a costura. Que eu vou dar só um exemplo pra vocês. É bem simples, tá? De costurar. Não é difícil dessa forma, é muito, mas muito simples mesmo. Pega a perninha de dentro de um ponto de um lado e de dentro do outro. E aqui vai fazendo a costura até você rodear toda a peça dessa forma, tá? Mostrar mais um pouco aqui. E ela vai tomando forma, que a peça, a parte principal da bolsa vai tomando forma de acordo com esse ovalado aqui da lateral, né? Aí você, após passar, você ajusta bem, ó, pra não ficar folgado. E vai ficar assim, ó, tá? É uma das formas de você fazer a união. Porém, eu vou fazer de uma outra forma. Vou só tirar aqui, que eu já passei. A forma que eu vou fazer é com o crochê mesmo, tá? Aí, eu vou pegar a agulha novamente e vou fazer o crochê. Aqui, ó, eu vou fazer, não vou fazer, pode até fazer, né, laçado inicial, ó, tá? Ó o tanto de fio que eu estou deixando, ó, não precisa ser esse tanto, tá? Mas deixa um tanto bastante com mais de segurança pra gente fazer o remate por dentro. Aqui você vai entrar na bolsa. Quando você for entrar na bolsa, você vai pegar as duas perninhas, tá? Duas perninhas desse ponto que a gente fez aqui, ó, de arremate, ao redor todinho. Então, a gente vai trabalhar aqui. Você vai pegar duas perninhas. E da lateral, nós vamos pegar também duas perninhas. Então, ó, aqui, eu vou deixar esse ponto central, sem fazer, vou começar aqui, ó. Certo?
Aí, aqui eu venho, pego o fio, na pontinha maior de fio, ó. Puxo, eu vou fazer ponto baixíssimo, tá? Vou tentar, acertar aqui um pouco mais. Ó, puxo todo de uma vez só, passa por esse, tá coxado aqui, né? E passa por esse, ó. Primeiro vai ser sempre o mais difícil, porque ele tem a tendência de acochar um pouquinho a argola inicial. Mas aí você dá um jeitinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Gente, tá tão difícil de vocês visualizarem, né? Não tá fácil. Ó, mas eu vou seguir aqui, ó. O próximo ponto. Vou botar bem mais pertinho pra ver se vocês conseguem ver, tá? O próximo ponto é esse, ó. Então, o próximo ponto eu entro, pego duas perninhas. E pego duas perninhas do lado de lá. Tá? Aí, eu vou pegar o fio. Vou passar por todos de uma vez. E aqui também, ó. Eita, que tá complicadinho, assim. Aí, eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo. Entro aqui e entro na peça da lateral. E vou puxar o fio pra passar por todos de uma vez só. Passo por esse e passo por esse. Ó, como ele vai ficando. Vai ficando um trançado. Tá vendo aqui, ó? Ó, vai ficando um trançado na união com um ponto baixíssimo. Então, aqui você vai, ó, continuar fazendo, pegando aqui na parte principal e pegando na lateral, duas perninhas da parte de cima dos pontos. Tá vendo, ó? Duas desse lado e duas desse outro. Aí, você vai passar por cima por dentro de todos de uma vez só e faz a união. Passei por esse e esse. Opa, soltou. E por esse. O ruim aqui é porque eu tô sem espaço, gente, mas não é tão difícil assim não, viu? É apertadinho, mas sem espaço é bem complicado da gente fazer aqui. Eu gosto de fazer na perna, né, que eu acho mais confortável. Aí, ó, passei. Então, ele vai ficando assim, ó, tá? Não, a visão não é tão boa porque é preto, né, mas ele vai fazendo ponto baixíssimo e o desenho do ponto, você pegando daqui pra lá, ele vai ficar ponto baixíssimo aqui na peça principal. Se você fizesse o contrário, ó, pegando daqui pra peça principal, o ponto baixíssimo ficava aqui na lateral, tá? Mas eu acho mais bonito ele aqui, ó, dando esse detalhe ao redor de toda a peça, ó. Aqui. Certo? Então, é isso, a nossa costura todinha, você vai continuar fazendo dessa forma como a gente iniciou aqui. Ó, diminui um pouco aqui. Então, você vai continuar fazendo, ó, ao redor de todo a peça até chegar ao final. Eu vou fazer aqui e quando chegar ao final, eu vou mostrar pra vocês como eu faço o arremate, pra gente, enfim, finalizar o trabalho da nossa bolsa, né? Opa. Ó, continuo fazendo até o final, tá? Ponto baixíssimo. Se caso, pessoal, dê algum problema assim, você chegou no canto e não deu certo, bateu canto com canto, porque pode acontecer, né? Aqui é pra dar tudo certo, essa quantidade de pontos daqui é pra dar certo ao redor dela toda, com os pontos ao redor da bolsa toda também. Mas, se acontecer de faltar um pontinho, sobrar um pontinho, o que que você vai fazer? Você pula o que for preciso, dá uma ajustadinha, tá bom? Isso pode acontecer, é natural. E aí, vocês vão dando ajustadinha. Um ou dois pontinhos não tem problema, tá? Aí, você dá uma ajustada pra ele ficar... Lembrando que sempre que você for ajustar, ajuste sempre antes de chegar nos cantinhos. Por exemplo, ó, digamos que eu cheguei aqui ao final, deixa eu terminar esse ponto aqui, pronto. Eu cheguei aqui ao final e aqui não bateu canto com canto. Aí eu percebi que esse aqui tem mais ponto que esse, é um exemplo, tá?
Então, digamos que eu contei aqui, ó, e vi que a lateral aqui tem mais pontos do que a bolsa. Aí, o que que eu vou fazer? Antes de chegar no canto, eu desmancho um pouquinho, mais ou menos pelo meio. Eu venho, ó, e vou entrar aqui. Como essa aqui tem mais ponto, eu pulo um, entro no outro. Aí, eu vou esquecer esse um ponto, tá vendo? Ó, um pontinho não faz diferença aqui. E quando chegar aqui vai estar certo, porque os cantos tem que estar no lugar certo e aqui também tem que estar no lugar certo, tá bom? Então, se caso isso acontecer, só uma dica pra vocês observarem pra ficar batendo certinho, tá? Aí, pessoal, eu estou chegando aqui ao final, ó, já uni todo aqui ao redor, tá? Olha como fica bacana esse detalhe aqui, ó. Com essas correntinhas, né, da união, fica bem mais bonito. É o meu gosto, mas se você quiser, como eu falei, também dá pra fazer com a agulha de tapeçaria, tá? Que também é uma união normal, que fica seguro. E você vai deixar também bonito o trabalho. Aqui eu vou fazer o último aqui desse lado. O último com o último aqui, que é bem o centro, ó. Tá? Vou entrar aqui. Entrou no lugar errado. Aqui. Aqui é a perninha inicial, vou deixar ela de lado. Esse aqui vai ser a perninha final. Então, vou fazer aqui o último. Puxa o fio, passa aqui por 2 e por 3, ok. Terminou, o que a gente vai fazer é uma simulação de que fosse uma correntinha aqui unindo um ao outro, tá? Então, você vai puxar o fio, assim, mais ou menos, ó. Pega aí a tesoura e corta. Tá ruim de focar, né? A perninha inicial, ó, eu vou tirar aqui a que vem do novelo. Então, eu tenho a perninha inicial e a perninha final. Certo? Agora, eu vou pegar a perninha inicial, vou colocar ela aqui pra dentro, ó. Só posicionar ela aqui pra dentro. Vou abrir o zíper todinho pra facilitar aqui pra mim, tá? Pronto. E a final, você vai passar, ó. Tá aqui, deixa eu ajustar. Você vai passar aqui, ó, na primeira correntinha que formou quando você fez o primeiro ponto baixíssimo de união. Você vai passar por dentro, vou pegar uma agulha de espessura mais fina. Então, aqui, ó, você vai passar por dentro aqui da correntinha, né? Essa correntinha que fica no detalhe da costura. Pega o fio final, puxa, ó, daqui pra lá, tá? Ó, passou, ok? Aí, você ajusta e vai entrar aqui, ó. Você pode vir até por dentro. Você vai entrar aqui, ó, no meio da correntinha da última que a gente fez, tá? Eu vou entrar por dentro, vou tentar, né, na verdade. Eu vou entrar por aqui, que facilita a minha vida. Ó, tô bem no meio dela, tá? Aqui, ó, a agulha. Aí, eu vou pegar o fio e vou puxar. Certo? Ó, ficou folgadinho aqui, mas aqui a gente vai ajustando, ó. Pra ele simular a correntinha que fica aqui ao redor, ela vai ter aqui também, bem no início. Aí, você vai trazer esse fio pra dentro. Vou tentar aqui que vai ficar mais difícil. O primeiro lado fica mais fácil, o segundo é um pouquinho mais complicado. Vou trazer aqui pra dentro, pra junto com a primeira que já está aqui dentro, tá? A perninha inicial já está aqui dentro. Ó, tô aqui as duas lá dentro. Lá dentro eu vou dar 3 nozinhos ou 2, bem justos. Vou botar lá pra dentro, ó. 1, 2 e 3. Então, eles estão lá dentro. Aqui, a gente vai só pegar a agulha, a tesoura, perdão, e o isqueiro para arrematar e queimar essas pontinhas e colar as duas pontinhas dessa união, desse nó, tá? É a forma que a gente consegue, que é a única união que vai ficar assim meio que à mostra, né? Porque não tem como mais esconder, já que o forro está em toda a bolsa, né? Tá bem costurado. Então, aqui, ó, era tão bom se vocês conseguissem ver. Aqui, o que eu vou fazer, eu vou dobrar assim pra ver se consegue melhorar. Ajusto bem os pontos. E queimo e colo.
tá? Pode ser só com tesoura, ó, aí cola as duas pontinhas. Pronto. A gente se queima um pouquinho, mas é normal. E aí, aí fica pra dentro, ó, tá? Pronto. Certo, ó. Assim fica a nossa bolsa baú. Finalizamos ela, né? Muito linda. Vou pegar ali a alça transversal e colocar minha etiqueta. Então, meus amores, assim ficou a nossa bolsa. Bolsa baú xadrez com um zíper, ó. Aqui você pode colocar, ainda vou colocar aqui um detalhe para ajudar a fechar o zíper e abrir, tá? Um tassel com material mais assim requintado, com fio em canto, por exemplo. Eu coloquei a alça transversal, essa aqui é de argolinhas, correntinhas menores, eu decidi colocar ela dupla, tá? Eu achei que ficou bem bacana com ela dupla, ó. Coloquei o mosquetão, aí fica a seu critério, tá? Dá pra fazer com alça de resina, dá pra fazer de crochê também, se você quiser, ok? Então, eu fiz essa mescla entre a alça de couro com a alça de correntes. Ficou assim, nossa bolsa super bacana, né? Se você gostou da nossa aula, não esquece de deixar seu like, tá? Seu comentário pra mim saber o que você achou. E se inscreve no canal, que ainda não é inscrito. Não esqueça de ativar as notificações para que você receba em primeira mão todos os vídeos que a gente postar aqui no canal, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Beijinhos e até a próxima aula.